Ora bem, mais uma quinta parte do meu vídeo referente à minha comunicação à Associação dos Arqueólogos Portugueses ao segundo congresso realizado agora em novembro de 2017. Aliás, cada vez mais se suspeita de que estes locais, como muitas outras estações pré-históricas, eram, com toda a probabilidade, estes locais eram os recintos morados calcolíticos, cenários ou dispositivos espaciais cuja construção ela mesma era essencial à vida grupal. Não se tratava de construir para depois fazer lá coisas. Tratava-se de que a própria construção era, digamos, desde logo o principal motivo, ela mesma, para as pessoas se juntarem a fazer aquilo. Porque ao construíam comunidade. E nesses locais decorreriam diversas movimentações comunitárias, hoje ainda tão importantes na estruturação das sociedades. Locais esses onde eram depostos, era um sistema de deposições estruturadas, onde eram depostos, muitas vezes já sem qualquer utilidade prática, fragmentos de objetos, possivelmente trazidos de alhures e que aqui readquiriam nova significação. Segundo o velho princípio estruturalista de combinatórias, em que um elemento em si nada significa, mas tem um valor que é determinado pelo seu posicionamento em cada contexto em que é incerto, em cada combinatória de que passa a fazer parte. Daí que uma arqueologia descritiva de coisas ou objetos, como se tivesse identidade própria, não tenha qualquer sentido. Hoje sabemos, evidentemente, que as coisas todas formam estruturas e, portanto, essa arqueologia que apenas faz listas de objetos e os classifica por tipologias, às vezes até hierarquizadas, hoje em dia, enfim, não tem grande sentido, não é? E apenas significa um regresso sofisticado ao fetichismo museológico que caracterizou os primórdios da disciplina arqueológica. Todos os bons pré-historiadores do norte de Portugal e muitos de outras regiões do país e do estrangeiro sabem perfeitamente o que acabo de referir sobre a arqueologia, sobre as arquiteturas pré-históricas. Quer dizer, não venho aqui como mensageiro de nenhuma grande novidade. E mais particularmente sobre a forma como abordar a complexidade imensa destes sítios calcolíticos. São locais plásticos, de arquiteturas de terra, onde se fazia e refazia sem deixar vestígios, mas onde o plano de conjunto, visto hoje retrospectivamente, difere de forma profunda das necrópoles megalíticas neolíticas, por exemplo, como a da Aboboreiro. A lógica aditiva e pétrea destas, isto é, no caso das necrópoles megalíticas, havia uma lógica aditiva, ia-se construindo um monumento e depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro, e os monumentos dispunham-se num espaço mais ou menos orquestrado, mas sem uma planificação inicial. Ao passo que aqui o calcolítico terá substituído a essa lógica aditiva uma lógica mais plástica, mas ao mesmo tempo também eventualmente mais estruturada, mais amplamente estruturada. Usando quantidades enormes de argila e água, é impressionante a quantidade que deveria ter sido necessária, com uma certa articulação de forças e de muita gente. Sem dúvida, com a articulação, como digo, com a necessidade coletiva de orquestrar grupos mais densos, mais complexos, mais numerosos, onde é possível que disputas intertribais ou intergrupais, desculpem, não queria utilizar a palavra tribais, que disputas intergrupais se resolvessem e ao mesmo tempo também se espelhassem nas formas de construir. Não queria usar a palavra tribo, nem nada que se refira a isso, porque é um conceito ultrapassado em antropologia. Mas tudo isto são hipóteses interpretativas, que é fundamental expor, formalizar, submeter à crítica, debater, não em geral e em abstrato, mas perante cada caso, a realidade tridimensional dos sítios. Por isso, como acontece, por exemplo, em medicina, não só a aprendizagem inicial, como até o debate entre pares, se devia fazer nos sítios, durante a ação decisiva, enquanto aqueles estão em processo de escavação e, portanto, expõem as suas dificuldades, paradoxos, aporias. A realidade resiste sempre às nossas formulações, e as nossas formulações, que obviamente se incluem nesta realidade sempre não totalizável, não definitiva, resistem sempre à realidade. Essa desadequação entre o que nós gostaríamos que fosse uma totalidade e aquilo que a realidade nos oferece, esse out of joint, esse fora dos gonzos, digamos, é constitutivo da própria realidade. A própria realidade é não toda. Não se trata de um mero problema epistemológico, é uma questão ontológica. Ora, eu estava a querer comparar com a medicina. Na medicina, o ensino, por exemplo, de uma determinada
número de práticas médicas, clínicas, é feito com doentes, não é? Diretamente. Ora, na arqueologia também o ensino é feito através das escavações, ou deveria ser, porque, e esse ensino às vezes, ou melhor dizendo, essa interdisciplinaridade e essa relação com outros colegas devia ser feito no momento da escavação, porque uma vez a escavação concluída, é muito difícil, digamos, é o crime perfeito, é muito difícil saber, efetivamente, o que é que terá ali sido encontrado, porque por maior documentação que façamos, nada substitui a experiência direta da escavação. Isso é que é o drama da escavação arqueológica. De maneira que os trabalhos finais, uma vez publicados, quer por meio da escrita, quer por formas audiovisuais cada vez mais comuns e flexíveis, deveriam incidir sobre os impasses das escavações, contornando a tendência de tudo explicar, classificar, arrumar em categorias, porque uma vez tapadas as estruturas ou reformuladas para efeitos de conservação e visita, consuma-se, se me é permitida uma linguagem tão forte, o crime perfeito, como já disse há pouco. Os colegas têm de acreditar nos escavadores. Não há contraditório possível, tudo bate certo. Têm que acreditar não só no que nós dizemos, como nos trabalhos que nós publicamos. Porque nós não podemos, num trabalho também, ir agora colocar milhares e milhares e milhares de documentos contraditórios. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos uma economia de documentação, não é? O que é normal, mas ao fazer essa economia e a nunca se fazer um trabalho sobre as nossas aporias, dificuldades e impasses, está-se no fundo a fazer um trabalho de mistificação. Não é intencional, eu não estou com isto a referir que há qualquer má intenção. Não, é intrínseco à disciplina, à economia da disciplina. Ora, quando na realidade tudo bate certo, mesmo muito certo, algo está mal a montante. É pelo menos um princípio de precaução, não é? O chamado princípio de precaução, que nos deve orientar. A arqueologia é realmente um trabalho lento e exige uma conceptualização refinada, madura, para não se cair em lugares comuns ou transformar intuições em certezas e sobre elas criar outras intuições, que por vezes vão servir novamente de base de outras certezas, etc. Numa espiral de castelo de cartas, pronto a cair ao primeiro sopro crítico ou analítico. Muitas narrativas da pré-história, com certeza que também há algumas que eu fiz, ou todas, mais ou menos formadas por molduras conceptuais importadas da antropologia ou de outras ciências sociais, são assim criadas e formam o discurso certificado. Essa certificação deve sempre ser vista com um olhar muito crítico, porque em ciência, ao contrário da política ou do senso comum, normalmente o que parece não é. Na verdade, a racionalidade ocidental de que somos herdeiros tem sido uma permanente luta contra o senso comum, contra as evidências ingênuas, apercebendo-se de que a realidade é contra-intuitiva, é surpreendente. Portanto, todo o saber, para ser um verdadeiro saber interessante, é uma luta constante e permanente em todos nós e contra mesmo as nossas convicções, não é? É uma luta pela negatividade, pela negação, isto é, contra o senso comum, em nome da negação, quer dizer, em nome do contraditório. É fundamental esse contraste, essa permanente autocrítica e a crítica dos outros, dos colegas e daquilo que podemos criticar com uma certa competência pessoal. Vou continuar no próximo vídeo e concluir a minha intervenção.